Bom dia, Thay. Bom dia para vocês, para todo mundo que está ligado com a gente. A gente fica tentando, pescar alguma dica nas falas do Ancelotti, porque realmente tudo que eu tenho conversado com as pessoas e tudo que eu tenho apurado em relação aos treinos, pelo que eu entendi do trabalho do Ancelotti, ele é o cara que coloca menos essa coisa dos 11 titulares ali em campo o tempo inteiro trabalhando nos treinamentos, e é um treinador que acaba fazendo a opção de girar muito as peças, realizando as atividades que ele programa para cada treino. Então, fica muito difícil da gente prever o time que vai sair, jogando, assim como na semana passada, porque ele faz as atividades variando as opções ali em cada posição, e isso gera uma dúvida muito grande até nos próprios jogadores, que até o momento não sabem ainda quem vai começar jogando. O Ancelotti vai dar essa notícia para o grupo, quais serão os 11. Hoje a gente não sabe se na parte da manhã, quando normalmente ele passa vídeo para os jogadores, ou somente na parte da tarde, quando ele faz a preleção ali momentos antes de sair para o estádio. Eu fiquei com a percepção ali, a partir das entrevistas, não só da entrevista coletiva, mas das entrevistas que ele dá também para os detentores antes da coletiva, que seriam 2 ou 3 mudanças, foi mais ou menos o que ele disse. Então, no meu ponto de vista, eu acho que essas mudanças seriam na lateral direita e também no ataque. E aí, falando do lado direito do ataque e também ali da parte central do ataque. Eu acho que existe uma dúvida entre Igor Thiago e Matheus Cunha, existe uma dúvida do que fazer do lado direito, que pode ser a permanência do Paquetá, pode ser a entrada do Luiz Henrique, e de ontem para hoje, conversando com algumas pessoas, o que eu entendi é que pode ser até o Danilo do Botafogo entrando na vaga do Paquetá. E aí, do lado direito da defesa, a tendência é que o Danilo entre na vaga do Ibanhas, mas isso é o que a gente imagina a partir de tudo que a gente ouviu, do que a gente apurou, tentando pescar alguma dica com o Carlo Ancelotti. Ele disse nessa resposta que os cartões não vão influenciar na escalação para hoje, que influenciaram para ele tirar o Ibanhas e o Casemiro no intervalo do jogo contra o Marrocos, mas que não influenciariam para hoje. E, de fato, quando ele fala em jogadores mais frescos, a gente sabe que o Léo treinou na vaga do Gabriel, que o Fabinho chegou a treinar na vaga do Casemiro e que até o Martinelli chegou a treinar na vaga do Rafinha, que tinha bolhas. Mas parece mais irreal ele barrar Gabriel Magalhães, Casemiro e Rafinha. Então, por isso, eu acredito que as mudanças estejam mais pro lado de cá, que seria o lado direito, tanto da defesa quanto do ataque da seleção brasileira. Hoje os jogadores têm, toda aquela programação, eles já estão na Filadélfia, eles foram ontem, dormiram lá, então agora na parte da manhã tem o vídeo, depois na parte da tarde, antes de sair para o estádio, tem a preleção, e aí em algum desses momentos o Ancelotti vai informar todo o grupo quem são os 11 titulares. Ele disse ontem que já tinha o time na cabeça, mas que não falaria porque gostaria de falar para os jogadores antes de revelar. Ele disse, eu nem tenho problema de revelar a escalação, acho que isso faz parte do futebol, mas como não falei para os jogadores, eu não vou falar aqui, não vou revelar antes, mas de fato existe um mistério, há uma preocupação que não se vaze nada antes, até uma preocupação disso nos treinamentos, e o Ancelotti tem essas escolhas para fazer, para ter um Brasil mais competitivo, como ele mesmo disse em campo hoje, um Brasil que erre menos, um Brasil que possa produzir mais, que seja melhor que o Brasil que esteve em campo contra o Marrocos, tá? Monique, obrigada, pelas informações, trazendo pra gente, acho que todo um contexto, pra gente tentar entender um pouco a cabeça do Ancelotti, quem sabe o caminho que o Ancelotti pode seguir para essa escalação de hoje contra o Haiti. Eu já vou abrir o campinho aqui, só antes, VS, você lembra da dúvida que você tava sobre ele ter tirado o Ibanhas e Casemiro, se foi pelos cartões, se foi pela má atuação e tal? Ele respondeu ontem, E aí o Mito aqui no chat botou, foram os cartões que influenciaram e não a péssima partida de Casemiro e Ibanhas? Eu confesso que essa resposta me deu uma assustada, Vitor Sérgio. Quando eu levantei o dedo aqui, como um aluno educado faz nas salas de aula, ou pelo menos fazia no meu tempo, e eu não era esse aluno educado, Só para pontuar. Por quê? Ué, porque daí você se tornou educado. Ah, sim. Não, é porque eu nunca tive uma professora tão imponente quanto você, então por isso que eu levantei o dedo, eu achei melhor levantar. De vocês. Vai. Mas então, eu queria falar 3 coisas quando eu levantei a mão. A primeira, que esse programa é o sonho de vida da Tainá Espinosa, ela mandando e oprimindo 3
homens héteros, brancos, cis, privilegiados, como diria minha filha, né? Então, esse é um ponto 1. O segundo, a pergunta que a gente ouviu da Monique Danello foi a melhor pergunta da coletiva. E 3, essa resposta me causou calafrios, porque eu falei isso no pós-jogo e falei isso no convocado de domingo. Ele só ter trocado o Casemiro e o Ibanez me dá total direito de pensar que ele não trocaria se eles não tivessem recebido o cartão amarelo. E o Ancelotti cravou isso. E o Ancelotti afirmou isso, confirmou isso, o que só preocupa, porque a partida do Ibanez era, assim, alarmante, a partida do Casemiro era uma partida inaceitável para um jogador e também tinha que ter tirado o Igor Thiago e talvez o Paquetá, que deu uma melhoradinha quando tinha passado para o lado esquerdo. E ele só trocou por causa dos cartões. Isso me deixou preocupadíssimo. Eu só posso crer que ele tá querendo proteger os jogadores dele. É a única explicação, porque não é possível que ele tenha feito só por causa disso mesmo, só por causa dos cartões amarelos. Não é possível. Não é possível que ele tenha olhado aquele primeiro tempo e ele tenha imaginado, não, dá pra insistir mais 15 minutos aqui com o Casemiro, dá pra insistir mais 15 minutos com o Ibanez. Não é possível. Eu só posso crer, Carleto, que você esteja protegendo pra não queimar seus jogadores, e aí faz parte. Aí, ok. Mas eu não vou acreditar no que você falou. Perfeito. Ele insistiu 15 com o Igor Thiago e insistiu 20 e poucos com o Paquetá. E insistiu 90 com o Rafinha. É. Daqui a pouco o Rafinha vai ser assunto aqui. Eu acho que o time, depois do gol do Brasil, melhorou. Não muito, mas parou de piorar. Então, e com os 11 que começaram. Então, acho que na cabeça dele talvez esteja isso, sabe? O time já tinha melhorado antes, eu tirei os caras que já tinham cartão amarelo, e o time continuou. Acho que os 15 minutos do segundo tempo iniciais, até ele voltar pro 4-4-2, que ele mantém a mesma formação e muda as peças, não é muito diferente dos 15 minutos finais do primeiro tempo, quando até o Brasil gera outra chance, que é o voleio do Paquetá. Então, não sei se... Eu acho que taticamente e tecnicamente o time foi mal, mas eu acho que o time foi mal principalmente mentalmente no jogo, nos primeiros 30 minutos. E depois do gol deu uma acalmada. Vamos tentar entender aqui mudanças, então, que o Ancelotti pode fazer para o jogo. Bota o campinho aí na tela, produzir, aí a gente tá com o time que foi o time da estreia, tá? Esses foram os escolhidos pelo Ancelotti lá para a estreia contra o Marrocos. Aí, como disse, a Monique deu a sensação ali na entrevista dele que ele deve mudar 2, 3 peças. Eu vou mudar aqui as peças que a Monique imagina que ele vai mudar. Ih, cadê meus reservas, gente? Perdi meus reservas. Não consigo. Você tá olhando pro banco aqui e não tá achando o Endrick? Acho que o Carleto tá com o mesmo problema seu. Não, pior é que não tá aqui não, producinha. Cadê os caras do banco, pô? Se te informar você... Não aparece nem reservas pra eu clicar aqui, ó. Mas a ideia é... Eu tô tentando pensar onde é que eu posso achar isso aqui. Formação? Não é aqui não. Não sei onde é que tá o nosso... Ctrl Alt Del e começa de novo. Reinicia. Pera aí, calma, que eu cliquei aqui no bagulho e achei. Vamos lá. Vamos colocar o bom Danilo no lugar do Ibanez, correto? Todo mundo acredita que isso vai acontecer, eu acho que essa ele vai... Essa acho que, né, não tem como ele não fazer. Tá. Então, e o que me diz que talvez ele tenha mudado pelos cartões, mas não só por isso. Porque acho que ele vai manter o Danilo. Eu só Se fosse só cartões, ele voltava em banhos. Ou não, né? Porque também acho que ele colocou... Bom, ele pode colocar o Ibanez pra fazer a mesma coisa que o Danilo fez no segundo tempo. Porque também no primeiro tempo ele fez o Ibanez querer ser o Wesley e aí não fez muito sentido, né? Vamos combinar. E aí o que vocês imaginam mais que ele pode mudar? Pensando ali no Paquetá, vocês acham que pode acontecer vir um Danilo Santos? Ou... Eu acho que vai o Luiz Henrique aí. Ou o Luiz Henrique? Quem vocês apostariam mais? Eu acho. Assim, porque tem... Tem uma resposta do Ancelotti sobre o Paquetá, que ele fala que o Paquetá foi mal, sabe, mas todo mundo foi mal e ele terá mais chances. Ele fala eles, Não sei se ele terá mais chances durante a Copa. Mas ele usa o plural ali, eu acho. Eu não senti igual a... Como é que é? Ele usa o plural, eu acho, ali pra dizer que, tipo,
o Paquetá foi mal e outros também foram mal, mas ainda assim terão outras chances. Acho que não fica... A pergunta é mais sobre o Paquetá e eu acho que ele abre um pouquinho mais o leque para mais jogadores que foram mal. Então, mas eu acho que ele faz isso numa segunda parte da resposta. Na primeira ele fala, foi mal, mas temos que dar... Eu até peguei as aspas aqui. Temos que dar outra oportunidade. Isso. Não sei se vai ser hoje. Mas ele fala sobre Paquetá, essa frase, eu lembro que eu também fiquei nessa, sabe? Então eu anotei algumas frases pontuais, assim. Temos que dar outra oportunidade, me pareceu especificamente pro Paquetá. O VS, queria te ouvir até, mas ele fala em algum momento nessa resposta que a gente já rodou sobre equilíbrio também. Será que tirar o Paquetá e colocar outro cara pode ser essa procura pelo equilíbrio? Então, vamos lá. Vamos lá. Eu tenho dito aqui, né? O Ancelotti fez todos nós de trouxa, fez todos nós de João, como o Garrincha fazia com seus marcadores lá na Copa de 58 e 62. Então não dá pra gente cravar nada. Eu acho que o Danilo vai entrar no lugar do Ibañez, beleza. E aí as outras duas dúvidas, eu ainda sigo achando que o Igor Thiago vai jogar, mas pode ser o Matheus Cunha, porque trabalhou muito no treino de ontem, no treino de ontem, trabalhou muito no treino de ontem ou de hoje, de ontem ou de quarta. O Matheus Cunha trabalhou muito tempo também. E com um detalhe, no treino de quarta, o Ancelotti pediu, ele tem feito isso em alguns treinos, ele pediu para todo mundo sair do campo. Todo mundo que não seja ou da comissão técnica ou jogador. Então saiu do campo segurança, fotógrafo, assessor de comunicação, fisioterapeuta, todo mundo saiu de campo. Ele trabalhou só ele e os jogadores, não sei se querendo mais privacidade, eu não sei se preocupado com vazamento e tudo, mas enfim, no treino a pronto, o Matheus Cunha treinou muito tempo. Então pode ser o Matheus Cunha e o Igor Thiago. Eu sigo achando que ele vai com o Igor Thiago. E aí a do Paquetá, ela é uma mudança de peça e de sistema. Por quê? Se jogar o Paquetá, vai jogar ali num 4-2-4 no momento ofensivo, tá? Se jogar o Luiz Henrique, vai jogar também num 4-2-4 com uma mudança ali de que o Luiz Henrique vai ficar colado na linha lateral e não afunilar como o Paquetá afunila. Se jogar o Danilo, eu acho que vai mudar tudo. Se jogar o Danilo do Botafogo, ele vai armar um tripé de meio campo com Casimiro mais centralizado, Danilo pela direita e Bruno Guimarães pela esquerda, e vai trazer o Rafinha para o lado direito. E aí vai ficar Rafinha, Vini lá pelo outro lado e como a Tainá está fazendo. Tainá, você está estupenda com a mesa tática. Você eu diria que ela está dando aula. Você tem que fazer o próximo campo bola. Eu e Beckler já vamos campo e bola. Eu e Beckler já vamos mexer esses pauzinhos aí para você fazer o próximo campo e bola. Então, assim, eu acho que aí muda muito o sistema. Porque se entrar o Danilo... Eu gosto. Eu ainda preferia, até fiz um campo e bola que foi publicado ontem, em que eu acho que o Brasil deveria jogar com uma dupla de ataque Vinícius e Endrick. Mas eu acho que assim, se ele queria equilíbrio, como ele falou nessa resposta, é essa escalação que está na tela aí. Se ele quer o equilíbrio mesmo. Se ele quer um pouco mais de agressividade, que ele não fala agressividade, ele fala uma outra palavra, potência, eu acho, mais potente. Se ele quer mais potência, é com o Luiz Henrique. E se ele quer mais controle, é com o Paquetá. Então acho que seria isso. Essa escalação que está na tela é do equilíbrio. A escalação da potência é com o Luiz Henrique na ponta. E a escalação do controle é com o Paquetá. Seria mais ou menos isso. André, você tá querendo o Danilo, né? Em muitos momentos entrando nesse time da seleção brasileira. Sim. Você gosta, você acha... Porque assim, acho que a gente tem que pensar aqui no que a gente pensa como ideal, tal. Mas a partir do que o Ancelotti pensa, porque pode ser que nós todos aqui queiramos, e quem sabe você que está nos assistindo também, o Endrick como titular. Mas a questão é que ontem ficou claro que o Endrick não vai ser titular, pelo menos nesse jogo contra o Haiti. E daqui a pouco a gente traz essa resposta aqui. Pensando a partir disso,
Aí ele pode ir com o Rafinha aqui, com o Vinícius Júnior lá pelo lado esquerdo, e aí Igor, Thiago ou o Matheus Cunha. Eu ainda acho que pode ser que ele faça mais uma alteração e coloque o Matheus Cunha, porque a Monique falou ali 2 ou 3 alterações. Assim, se a gente pensar em a mesma coisa só com o Danilo na lateral direita, é uma alteração. Eu não acho que vai ser só isso. Me parece que vai ter mais alterações. Sim. Agora, a partir daqui, com o Casemiro, Bruno Guimarães e Danilo, e aí Rafinha na direita, Vini na esquerda, e Igor, Thiago ou Matheus Cunha ali, te agrada mais, ô André? Eu acho que o que ele vai fazer é Danilo no Ibanhes, Luiz Henrique no Paquetá e Matheus Cunha no Igor Thiago. Eu acho que do meio pra frente vai ser aquele time que eu imaginei um dia que fosse começar a Copa, que era Casemiro e Bruno Guimarães, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Rafinha e Vini. Eu acho que é o que ele vai fazer. O que mais me agrada assim, seria um meio-campo com mais Danilo. Centralizado? Eu acho que é ali com trocas ali, sim, né? Porque sim. Aí eu não sei quem é que vai voltar para marcar lá no lugar do Vini. Porque conforme a gente disse aqui, o Vitor Sérgio questionou muito bem. O Vini não marcou e tá tudo bem, né? Não marca e tá tudo certo. O segundo tempo contra Marrocos, André, com isso daí, Matheus Cunha pela esquerda, Luiz Henrique pela direita, Vini e Rafinha por dentro, né? Isso. Tem uma troca ali. Então, agora, o que mais me agradaria seria um meio-campo mais equilibrado, com Danilo, Bruno Guimarães e Paquetá. Eu adoraria. Mas eu acho que ele não vai fazer isso. Não vai. Então, trabalhando com o que nós temos de realidade, eu acho que esse é o time que vai sair jogando. Eu acho que é esse aí. Tainá, só do ponto de vista da matemática, ontem o Ancelotti deu uma exclusiva à TV Globo e aí ele fala, não, vou fazer 4 ou 5 mudanças. Aí o repórter fala, tudo isso? Ele fala, não, tô brincando, vai ser menos. E na entrevista coletiva, ele fala em mudanças no plural. Então, menos de 4 ou 5 e mais do que uma, ou ele faz 2 ou ele faz 3. Eu também tô nessa. Foi uma entrevista pro Kiko Menezes, né? Acho que é o Kiko Menezes que ele dá a entrevista. E ele também fala que é um pouco menos do que 4. Carlos Gil? Tá. Acho que sim. Um abraço pro Carlos. E pro Gil também, que daqui a pouco vem com a gente aí no De Placa. Eu também acho que são 3. E aí eu acho que é Danilo no lugar de Ibanhes. Eu acho que vai entrar o Matheus Cunha. E aí eu não sei se entra o Luiz Henrique, se mantém o Paquetá. E a outra mudança é pela frescura, que é jogador descansado em castelhano, né? E aí eu acho que o Magalhães, que tem muito minuto na perna, que jogou a temporada tempo demais e que do outro lado é o Haiti, talvez possa descansar. Ou de início ou durante o jogo. Aí eu acho que Magalhães, Bruno Guimarães e Rafinha, porque Bruno e Rafinha também vêm de lesões longas no final da temporada e acho que eles precisam ser preservados porque daqui a pouco tem 5 mata-matas em 20 dias. Eu acho que esses dois podem sair. Mas Danilo e Matheus Cunha... Mas aí, de início? O Beckler... De início não. De início eu acho que só o Magalhães. Tá. Se são 3, eu apostaria em Danilo, Matheus Cunha e Léo Pereira entrando nos lugares de Ibanhes, Igor, Thiago e Magalhães. Aí ele mandar o Magalhães pra entrevista coletiva pré-jogo e tirar, aí... Mas eu acho que faz sentido, tá? Não, e eu acho também que esse fator entrevista normalmente conta, né? Quem fala eu acho é o porta-voz do jogo. Eu também acho, mas de vez em quando não. Às vezes não. E às vezes, sim. Pode ser pra quem despistar que dá mesmo. entrevista essa semana. Vamos colocar lá o Douglas Santos, como a Monique disse, né? Que era o que estava mais seco em toda essa tempestade. Vamos colocar o Danilo, porque é um líder, fala muito bem. E na véspera do jogo, vamos colocar alguém que também não vai subir tanto a temperatura. Deixa pro Ancelotti responder as perguntas.